Aqui, irmãos, Davi talvez está vivendo a melhor fase da sua vida. Eu sempre falo de Davi, a história dele é uma história com certeza parecida com cada um que está aqui, né? Davi, ele sofre da adolescência até quase a sua velhice. É perseguição em cima de perseguição, é dor em cima de dor, é humilhação em cima de humilhação, passa muitas dificuldades, perde filhos, enterra pelo menos 2 filhos, 2, 3 filhos, e vê inimigo, é traído, é perseguido, a mulher, né, é dada para outro, o próprio filho possui uma das suas mulheres, enfim, é muito sofrimento. A vida de Davi é uma vida de sofrimento. Viveu no deserto, fugindo por mais de 20 anos. Este é o melhor momento, talvez, da vida de Davi. É o momento que ele não está mais cuidando das ovelhas, é o momento que ele não é mais humilhado pelos irmãos, é o momento que ele não está mais fugindo, não tem mais Golias, Golias está morto, os descendentes, os amigos de Golias, que tinha mais 5 irmãos, ou 5 gigantes também, todos eles, de alguma maneira, estão mortos, destruídos. Saul já morreu, Davi está reinando, ele é rei, ele está morando, construiu uma casa de cedro para ele, muito bonita, enfim, a vida de Davi agora está estabilizada. Ele está talvez no melhor momento, não tem ninguém perseguindo. Os filisteus não querem mais atacá-lo, não querem mais matá-lo, ele está em paz, ele está sendo honrado na cidade, o povo gosta dele como rei, ele é muito bem aceito. É o melhor momento, poucos momentos você vê Davi com um momento como esse. E, meus irmãos, aí você começa a ver que algumas coisas acontecem, que mesmo sendo, muitas vezes os nossos planos sendo bons, ainda assim, não significa que são os planos de Deus. E Davi, nesse melhor momento, ele resolve e pensa em construir uma casa para Deus. Ele diz, puxa vida, eu tenho uma casa de cedro, né, bonita, eu estou em paz, eu não tenho mais guerra, eu vou construir uma casa para o Senhor. Na verdade, eu até penso, irmãos, que ele queria construir essa casa, mas acho que ele deveria de construir essa casa antes de construir a dele, né? Em primeiro lugar é o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele, talvez aí por uma circunstância, a arca do Senhor, para quem não sabia, não tinha um lugar para ficar, então ela tirando no deserto, na entrada do deserto, que ele tinha um lugar estabelecido, que Moisés fez, depois, acabou. Aí para cada lugar que ia, a arca ficava numa casa, ficava numa tenda, ficava num tabernáculo, ela não tinha um lugar certo. E aí Davi diz assim, eu vou construir um lugar para que Deus more, eu vou construir um lugar para que o Senhor fique, né? Eu já tenho minha casa, já tenho meu lugar, e ele realmente colocou isso no seu coração. O rei Davi já morava, né, no seu palácio, e o Senhor também lhe dera descanso diante de todos os seus inimigos. Havia paz, havia tranquilidade, era um momento bom, era um momento gostoso. Ele chega ao profeta Natã, que era o homem que representava Deus. Naquele tempo tinha um profeta, depois apareceram os sacerdotes. No momento o profeta e o sacerdote faziam a mesma função, no caso aqui era Natã, e ele diz, olha, eu estou morando numa casa boa, de cedro, e quanto a isso, a arca de Deus não tem onde ficar. Está numa tenda simples, está num lugar ali, né? A gente precisa fazer alguma coisa para o Senhor, precisamos fazer alguma coisa grande para Deus. Eu sinto a obrigação, Deus me abençoou tanto, eu sinto a obrigação de fazer alguma coisa para o Senhor. A verdade, irmãos, que sempre corremos o risco de estar fazendo coisas que não fazem parte dos planos da agenda de Deus. Eu queria me deter um pouquinho nisso, porque todos nós fazemos muitas coisas na vida, e fazemos muitas coisas, até mesmo no ministério e na obra de Deus. E diante desse texto que essa semana eu lia e pensava sobre ele, aquilo foi falando no meu coração. Quantas coisas nós fazemos que Deus não mandou fazer? Quantas coisas nós queremos fazer no nosso coração e não sabemos se Deus está compactando com aquilo. Se Deus tem uma agenda, irmãos, eu acredito que tem, talvez um mega computador, para não estar tantos feitos e tantos pedidos, alguma coisa que talvez o homem ainda não entendeu, não existe na terra. Eu tenho que falar num mega computador porque é o que você entende. Mas é alguma coisa, Deus tem alguma coisa que na terra não existe ainda. Que ali Ele consegue ter todos os feitos e todos os programas e toda a direção do futuro, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente. Então é um Deus que conhece o futuro. É um Deus que sabe todas as coisas, todo poderoso.
E muitas vezes nós corremos risco de estarmos fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Às vezes você está gastando a tua energia e o teu tempo com coisas que Deus não mandou você fazer. Que você está achando que você vai agradar a Deus. Como Davi aqui nesse texto, ele estava certo que Deus ficaria muito feliz. E agora ter uma casa. Deus vai ter uma casa, Deus vai ter um lugar para ser honrado. Ele vai ficar muito contente, muito feliz. Ora, isso era o que estava no coração, nos pensamentos do rei, em agradar e honrar a Deus. Isso me faz pensar que muitas vezes, queridos, nós fazemos um planejamento para honrar a Deus, um planejamento para agradar a Deus, um planejamento para dizer, Deus vai ficar muito contente comigo. Mas nós não perguntamos, será que aquilo agrada a Deus? Será que exatamente essas atitudes que estão dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, são atitudes que Deus espera, que Deus gostaria que nós oferecêssemos a Ele? Davi, como eu disse aqui, eu acho que ele deveria, antes de fazer alguma coisa, em primeiro lugar, ter se preocupado com a casa de Deus. Ele deixou para o final. Ele achou que tinha muito poder. Era rei, muito popular agora. Estava rico, tinha fama. Queria compensar a Deus por tudo isso, meu irmão. E às vezes também nós pensamos assim, e falamos e até pregamos isso, né? Quantas vezes você não ouviu alguém dizer, você já foi grato a Deus, né? Deus deve ser grato a Deus. Mas muitas vezes há uma diferença de você ser grato a Deus e uma diferença de você querer compensar a Deus pelaquilo que Deus te deu na vida. Puxa, eu sou um homem abençoado, eu sei. Se eu olhar para a minha história, eu vi como é que eu cheguei aqui na igreja. Eu vi como é que eu assumi o ministério. Vocês conhecem a história da casinha de 15 adolescentes que tinha aqui? Era tudo que a gente tinha. Não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz da igreja. Puxa. E hoje você vê aonde Deus nos trouxe, aonde Deus tem nos trazido. É lógico que nós somos gratos a Deus, devemos ser gratos a Deus. Quanta gente entrou aqui, você mesmo, olha para a sua vida. Como é que você entrou aqui? Eu não sei a história de todo mundo, mas dentro desses 35 anos de ministério que eu estou na frente, eu sei a história de muita gente. Sei que muita gente chegou aqui sem nada, endividado, sem família, devendo, desempregado, doente, enfermo. Todas essas coisas aí, e talvez mais alguma coisa, cheio de demônio no coração ainda, endemoniado ainda. E Deus curou, e Deus libertou. Deus deu uma família, Deus deu um emprego, Deus deu uma casa para alguns, Deus deu carro para outros, Deus deu um bom emprego, Deus deu filhos, que é a maior herança que nós podemos ter. Para alguns Deus aqui já deu netos, Já viu netos, cara. Alguns entraram aqui solteiros e hoje a gente já consegue ver eles com netos já. Isso é bênção de Deus, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. E de repente vocês vão, agora eu preciso fazer alguma coisa para compensar Deus, porque agora eu tenho poder. Porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu tenho condição, então eu quero compensar a Deus. Irmãos, isso é um grande erro. Nós devemos ser gratos a Deus, mas jamais poderemos compensar a Deus, porque Deus porque Ele quis te dar, porque Ele quis te abençoar, é diferente. Ninguém o obrigou, você não o subornou, ninguém suborna a Deus. Às vezes você chega para alguém e fala assim, meu irmão, dá o dízimo que você vai ser abençoado. Calma, irmãos, a gente tem que parar um pouquinho. Você tem que dar o dízimo porque é a palavra do Senhor. Você tem que dar o dízimo porque você precisa amar a obra de Deus. Você precisa dar o dízimo porque você precisa de Deus. Você depende de Deus. Isso é uma forma de você agradecer e entregar para Ele o que é dele. Agora, sem nenhum interesse no coração. Sem nenhum interesse no coração. E Davi, não que ele tinha interesse, mas ele olhou de repente para aquilo tudo e disse, opa, eu preciso compensar o Senhor por tudo que Ele tem feito. E o próprio Natã, o rei, quando ele disse tudo para o rei que ele queria fazer, o próprio profeta disse para ele, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Em outra tradução que eu li diz, faz o que estiver em teu coração, porque o Senhor é contigo, o Senhor te honra tudo que tu faz. Tudo que você faz na terra, Deus te honra. Olha, faz isso, você vai ser honrado, você vai ser abençoado também. E aí, muitas vezes, irmãos, mora um grande engano, nem sempre o que está em nossos corações e que Deus sempre é honrado, significa que é vontade de Deus. Nem sempre aquilo que está no nosso coração e que nós achamos que Deus nos honra em tudo que nós fazemos, que aquilo é vontade de Deus.
Muitas vezes nós cometemos erros, e eu fico pensando diante dessa palavra, quantos erros eu cometi? Quantas coisas eu fiz que Deus não mandou fazer? Quantas coisas eu quis fazer e batalhei para fazer e me esforcei para fazer e Deus não estava naquilo. Isso vai, por tua conta e risco, vai, né? E você também. E aí você fica pensando, né? Quantas culpas nas costas de Deus, porque olha, eu casei, olha aí o que deu, né? Eu tive um filho, olha aí o que deu. Olha, eu fui não sei para onde, cadê Deus nisso aí que não me protegeu? Muitas vezes nós queremos lançar a culpa dos nossos maus resultados nas costas do Senhor, como dizer, Deus não nos falou, não nos orientou, mas também assumimos muitas coisas que Deus não mandou fazer, que não estava presente na agenda de Deus. Deus não estava preocupado em habitar em uma casa feita por mãos humanas, essa é a primeira coisa. Davi estava pensando em fazer uma casa para Deus, e Deus não estava preocupado naquele momento em habitar numa casa feita por mãos humanas. Não era plano de Deus. Não era a agenda de Deus, não era o tempo de Deus. Sempre falamos sobre isso, Deus tem um tempo para tudo na nossa vida. E às vezes nós queremos, né, encurtar o tempo. Há uma cultura, né, muito ruim. Eu não conheço bem os outros países, mas a nossa cultura nós conhecemos. É a cultura da vantagem. Tudo nós queremos levar vantagem. Nós queremos, né, estar uma fila. Se você puder chegar na frente da fila, você chega. Se você puder ser o primeiro, você é. Se você puder cortar a fila, né, você faz. Aí um dia eu estava na fila ali da Ponte Pênsil, indo para Praia Grande, aquela fila imensa ali, e daqui a pouco só vi o carro do irmão. Eu falei, pô, mas esse irmão não vai para Praia Grande, caramba? Ele passou direto, né? Aí quando lá na frente, só vi, quando chegou bem na frente da ponte, ele foi e entrou, cortou todo mundo. Eu falei, ai, que sem vergonha, né? Que safado. Pô, tá na igreja lá com a mão levantada, né? Passando a perna em todo mundo. Aí um dia eu encontrei, eu falei, pô, você não tem vergonha não? Você passou? Eu faço sempre isso. Eu falei, rapaz, que crente é você? Você tem que respeitar os outros. A fila está muito devagar, estava com muita pressa. Eu falei, mas ali devia ter um monte de gente com pressa também. Sabe, irmãos, faz parte, parece que do nosso caráter, que precisa ser mudado, transformado pelo Senhor. E saber esperar o tempo de Deus, saber esperar o tempo para as coisas. Não dá para apressar, não dá para passar na frente, não dá para dizer, não, eu quero agora. Aquela ansiedade, né, muitas vezes do nosso sangue latino que queima e que quer fazer agora. Peraí, tudo tem um tempo. Você levou 9 meses para nascer, alguns nasceram de 8, outros, né, até de 10. Você levou quase 1 ano para andar. Você levou mais 1 ano para falar. Você levou 5 anos para ir para a escola. Você levou lá 10, 15 anos para se formar ou mais. Você levou 20 anos para casar. Tudo tem um tempo estabelecido, irmão. Não dá para mexer no tempo, não dá para dizer, não, eu vou mexer nisso aqui. Davi ficou ansioso, eu tenho que fazer uma coisa para Deus. Eu estou muito abençoado na vida. Eu preciso compensar o Senhor. Aquilo não estava na agenda de Deus. Deus não estava preocupado com aquilo. O verso 4 diz, naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado, verso 7 agora, por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei, e algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Meu irmão, o profeta liberou, deu a palavra, disse, pode ir, faz segundo o teu coração. Deus te honra mesmo, Deus é contigo. Aí chegou a noite, o Senhor bateu na porta do profeta e disse, espera aí, volta lá. Volta, meu servo Davi, fala para ele, estou eu preocupado que faça uma casa de cedro para mim? Se ele fez para ele, mas eu não estou preocupado que faça para mim. Eu estou há anos habitando, entenda. E tenho falado com o povo. Alguma vez deixei de falar com o povo por causa disso? Não faz parte da minha agenda agora, não é o meu tempo para isso. Davi, irmãos, Deus precisou lembrar a Davi quem ele era antes de ser abençoado. Aí no verso 8, ele diz, agora pois diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser
soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão como fizeram no início. O Senhor simplesmente está dizendo para ele, vai e fala para ele, chama o profeta, chama o rei, e diz para ele, tu sabe de onde tu saiu? Tu sabe de onde tu saiu? Eu te tirei de trás das ovelhas. Tu era adolescente, cuidava das ovelhas. Eu te tirei lá do campo, das pastagens, do lugar que ninguém queria estar. Te trouxe para o palácio, te fiz príncipe. Acabei com todos os teus inimigos. Destruí todo mundo que se levantou contra você. Pus por terra. Vou fazer o teu nome o nome mais famoso das pessoas da terra. Poucas pessoas na terra vão ser tão famosas como você. E é verdade, né? Todo lugar, todos os tempos se fala do rei Davi. O Senhor dizendo para ele, cuidei do meu povo. Vou preparar uma terra para o meu povo. Eu não estou preocupado em casa, Davi. Se enxerga, Davi. Você não é o que você pensa. Você é rei, você é famoso, você é rico. Mas tudo isso que você tem, olha para o passado, de onde você veio. E às vezes, irmãos, eu paro aqui para pensar que nós também precisamos parar um pouquinho para pensar na nossa vida. Porque as pessoas esquecem, elas esquecem da sua origem. Elas esquecem de onde Deus tirou elas. Elas esquecem de onde Deus tirou da lamaçal de pecado, que não tinha onde pisar, que estava preso na lama, que estava atormentado dia e noite pelo demônio, pelos principados, que Deus tirou e curou as suas enfermidades, que perdoou os seus pecados, que escreveu o seu nome no livro da vida, e que, como pregamos domingo passado, tem uma casa preparada, uma morada preparada para você lá no céu. As pessoas esquecem, e às vezes Deus foi lá lembrar Davi, lembra ele de onde foi que ele saiu. Lembra, nós precisamos ser lembrados, irmãos, de onde nós saímos. Precisamos ser lembrados de onde Deus nos tirou. Precisamos ser lembrados dos milagres que Deus realizou e tem realizado na nossa vida. Precisamos ser lembrados do testemunho que Deus tem colocado na nossa vida, aleluia. Porque às vezes nós esquecemos com facilidade daquilo que Deus fez, né? No verso 10, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, deve dizer, somos apenas servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10, perdão. Jesus dizendo sobre ser servo. Davi, você é um servo. Você é um servo, Davi. Você vai servir. Você é rei. Mas primeiro, antes de você ser rei, é servo. Irmãos, as pessoas parecem que esqueceram e perderam essa noção. Que nós estamos aqui para servir. E não ser servido. Que nós queremos, como falei outro dia aqui, perpetuar e lutar por um cargo, por uma posição. A luta aqui nesse texto de Lucas 17 era quem iria sentar-se ao lado de Jesus na eternidade, imagine. A mãe de um foi interceder para Jesus e dizer, olha, quando chegar na eternidade, meu filho pode se sentar à tua direita, se sentar perto de você. Já tinha no coração aquele negócio de um querer ser mais do que o outro, de um querer furar a fila do outro. E Jesus disse, não, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem apenas dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O servo é aquele que cumpre o seu dever, nada mais. Nada mais. Eu tinha um pastor, que eu sempre cito o nome dele, pastor Enéas Tonini, um homem que escreveu mais de 60 livros, professor de seminário, diretor de seminário, pastor de muitas igrejas de São Paulo, um homem que foi avivalista no Brasil todo, enfim, irmãos, uma história fabulosa. O ano passado Deus o levou para a glória. E quando ele era apresentado, todo mundo falava todos os títulos dele. Pastor Enéas Tonini, conferencista internacional, pregou pelo Brasil todo, escreveu 60 livros, professor de seminário, diretor de seminário, pastor da igreja, isso, aquilo. E aí ele citava esse texto, ele falava assim, olha, eu ainda não consegui o título principal da Bíblia. Eu tenho muitos títulos, mas o principal eu não consegui,
é o título de servo inútil. E aí acabava, quebrava todo mundo, né? A gente ficava pensando, meu Deus, quem quer esse título de servo inútil? E foi o que Jesus disse: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Você já conseguiu esse título de servo inútil? Eu não. Não consegui. Você tem tantos títulos, de repente esses títulos nada interessa para Deus. Os títulos que você quer, o que você tem, não interessa para Deus, meu irmão. Davi está querendo oferecer para o Senhor uma casa, e o Senhor: eu não estou preocupado com essa casa. Davi, se enxerga. Olha a tua vida, olha onde eu te tirei. Te tirei da malhada das ovelhas. Te livrei do Golias, te livrei dos filisteus, te livrei da mão de Saul. Te trouxe para o palácio, te fiz rei. Te dei riqueza, te dei nome, vou te fazer o homem mais famoso do mundo. E você quer me dar uma casa? Eu não estou querendo uma casa, Davi, para me compensar. Ah, meu irmão, nós queremos às vezes ser tanta coisa na obra de Deus. Quero ser líder disso, líder daquilo. Ah, se me tirar da liderança, eu saio. Se eu não for mais líder de célula, eu saio. Se eu não for mais supervisor, eu saio. Se eu não for mais líder de ministério, eu saio. Ah, se me tirar da dança, eu saio. Se me tirar da intercessão, eu saio. Por quê? Porque nós estamos atrás de títulos. Nós perdemos a visão. De alguma maneira, como diz Davi, Davi foi tão abençoado, e tudo que ele fazia, Deus abençoava, mas em algum momento ele perdeu a sintonia. Ele perdeu a sintonia. Não era o que Deus estava querendo. E muitas vezes nós queremos ser alguma coisa, mas não é o que Deus quer. Você está lutando para ser um líder, você está lutando para ser aquilo. Espera aí, para um pouco, meu irmão. Avalie a tua vida. Primeira coisa que Deus quer é que você seja um servo inútil. Um servo na presença de Deus. Você sabe o que essa palavra é tão pesada no Novo Testamento? Porque a palavra servo, no Novo Testamento que foi escrito grego, é a palavra doulos. E doulos significa escravo. Doulos significa escravo. E ninguém quer ser escravo. É escravo do evangelho. Só que Paulo, que era um homem culto, um homem inteligente, que colocou igreja em toda a Europa, colocou igreja em toda a Ásia Menor, que escreveu metade do Novo Testamento, ele se considerava o doulos de Cristo, o escravo de Cristo, o servo inútil de Cristo. Lutava para conquistar o título do servo inútil que Jesus falou aqui. E às vezes nós achamos que nós somos mais do que o outro, irmãos. Devíamos deixar Deus nos levar, Deus nos colocar nessa posição. Porque se nós estamos abalizados pelo Senhor, o Senhor vai nos colocando. Sirva ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100. Sirva com propósito. Sirva com simplicidade. Está nas tuas mãos fazer? Faça. Cumpra. Não precisa brigar por causa de título, irmão. Para Deus, isso para a igreja, isso é religiosidade. Brigar por causa de posição, isso é religiosidade, é para a igreja. Para Deus não. Deus não pensa assim. O que Deus está querendo ver em você não é você dizer que você é um líder, que você é um ministério, que você é um pastor. O que Deus quer ver em você é o teu coração, que você é um servo. É isso que vai valer. Quando chegar no dia final, lá na entrada da eternidade, sabe, teu título, tua carteirinha, nada vai valer. O que vai valer é que você é um servo diante de Deus. A igreja precisa de servos nos dias de hoje, irmãos. A igreja precisa de servos. Não que Davi não era um servo, mas se esqueceu por algum momento. Mudou a prioridade. A vida do palácio, a vida da liderança, a vida do rei fez com que ele esquecesse a prioridade de ser um servo inútil. E ele quis compensar o Senhor. E o Senhor foi lá no seu passado e mostrou: olha de onde eu te tirei. Olha de onde você vivia. Olha o que eu fiz com você. Olha o que eu te tornei. E o que eu te tornarei para o mundo que você nem imagina. Não fique preocupado em me dar uma casa. Não é isso que está no meu coração. Há momentos em que precisamos parar e assentar-nos diante de Deus. No verso 18, então o rei Davi entrou no tabernáculo, sentou-se diante do Senhor e orou.
Só aqui parece que caiu a ficha. Depois que Deus falou com ele, depois que o profeta falou com ele, caiu o semblante dele e ele entendeu: eu não estou sendo servo, eu estou sendo rei. Eu não estou lutando para poder ser o servo que eu sempre fui. Eu estou me tornando um rei, um burocrata, um líder. E estou esquecendo o que Deus quer, a simplicidade. Aí Davi foi e entrou no tabernáculo e sentou-se diante do Senhor. Parou diante do Senhor. Foi para a presença do Senhor. Ali ele começou a pensar e a refletir e a pedir perdão e entender tudo que Deus tinha feito em sua vida. No verso 18 mesmo ele começa a falar: quem sou eu, o soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste para este ponto? Sentar-se diante de Deus, irmãos, é orar, é permanecer na presença de Deus. Quando um homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, aí é Deus que trabalha. Nós estamos trabalhando como homens e não estamos dando oportunidade e tempo para Deus trabalhar. Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer trabalhar na nossa igreja, Deus quer trabalhar no nosso ministério, Deus quer trabalhar na sua família, Deus quer trabalhar no seu ministério. Deixe Deus trabalhar, meu irmão. Ore, fique em oração, esperando Ele fazer na sua vida. Jeremias 29, 12 e 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Nós precisamos estar na presença de Deus um pouco mais tempo, irmãos. Menos no palácio, menos na atividade, menos no trabalho, e orar um pouco mais. Parar, assentar diante do Senhor, reavaliar a vida. Às vezes você faz caminhada em alguns lugares, você anda e você vê que as pessoas, tem pessoas que param lá e ficam lá curtindo a natureza, né? Refletindo. Mas alguma coisa ali é boa. Que a pessoa começa a olhar, a pensar um pouco na vida. E a gente está sempre trabalhando e não para refletir o que Deus tem para nós. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou sendo um servo de verdade? Davi sempre pedia algo a Deus, irmãos. Sempre estava em oração, sempre clamando, sempre buscando. E agora ele queria dar, mas peraí, não era isso que Deus estava querendo, não era isso que Deus tinha para ele. Ele estava querendo se meter na agenda de Deus, ele estava querendo arrumar um espaço na agenda de Deus e colocar os seus assuntos que não faziam parte. Davi tinha o costume de sempre pedir diante do Senhor. O Salmo 21, verso 2, ele cita dizendo: tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Quando você lê o livro de Salmos que Davi escreve e canta ao Senhor, você vê ele pedindo a Deus livramento, socorro, refúgio, pedindo alegria, pedindo vitória contra os inimigos, pedindo para não ser envergonhado diante das situações, pedindo para haver cura na sua alma, cura no seu corpo, pedindo salvação, pedindo para o Senhor ser o pastor dele, para que nada lhe faltasse, provisões. O tempo todo ele pede, meu irmão. O tempo todo ele apresenta as suas petições diante de Deus. Na oração mais famosa do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, nós encontramos pelo menos 6 petições e nenhum agradecimento. Jesus ensinou uma oração para você pedir. Ele te ensinou uma oração para você fazer pedido. Pedido pelo teu livramento, pedido pelo pão de cada dia, pedindo para livrar da tentação, pedindo para livrar do mal. Enfim, o Senhor nos quer o que na presença dEle, irmãos. Isso é um indicador, é um norte que o que o Senhor quer é que você pare um pouco na presença dEle e que você dependa dEle. Devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que possamos ouvir a Deus. Nós oramos muito, mas não ouvimos aquilo que Deus quer falar com o nosso coração.
Nós queremos só falar. Às vezes você tem que parar um pouquinho em silêncio e deixar Deus falar. Que Deus fala, amém? Deus tem boca, Ele fala. Deus tem olhos, Deus tem ouvidos. Talvez Ele já ouviu as tuas petições, agora é a hora que Ele quer falar a você. E você tem que parar e aprender a ouvir a voz de Deus para poder fazer o pedido certo. Precisamos ser dependentes dEle a todo momento. Caiu a ficha de Davi. Deus quer que continue dependendo dEle. Deus não está feliz, não está contente que eu venha compensá-lo. Na verdade, Deus quer que eu me torne e continue sendo dependente dEle. Sabe qual é o grande problema dos ricos, irmãos? Das pessoas poderosas? É porque eles não querem depender de ninguém. E o caminho do Evangelho é um caminho de dependência. É um caminho que você tem que depender o tempo todo de Deus. Quando aquele moço com um bom coração, talvez até quase convertido, né, aceitou Jesus com certeza, quase com o coração em conversão, diz para Jesus: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus disse: você tem que guardar os meus mandamentos. Ele: eu tenho guardado todos. E aí Jesus disse: eu guardou todos os mandamentos, guardei todos os mandamentos do Senhor. E aí Jesus fala assim: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Você se lembra o que aconteceu? Diz que aquele moço se retirou triste, porque ele era muito rico. E ele não tinha como dar as propriedades para os pobres. Aquilo, irmãos, é a prova que não havia dependência no coração dele. Não é que Jesus vai fazer isso com todo mundo, mas Jesus leu o coração dele e viu que jamais aquele moço seria dependente de Cristo. Ele iria para a missão, fazer a missão com um bolo de dinheiro, qualquer coisinha, vamos no caixa eletrônico lá, tira o dinheiro, faz uma transferência para minha conta. Ah, meu pai, passa aí não sei quantos milhões que preciso comprar um carro, que eu estou cansado de andar com Jesus nesse deserto. Estou cansado de comer pão, quero comer carne, vamos lá no supermercado, compra lá, fazer um churrasco essa noite para todo mundo. Ele jamais ia depender de Jesus. Ele jamais ia dobrar o joelho e dizer: Senhor, me dá pão, que hoje nós não temos pão. Manda, Senhor, me ajuda com o sustento do meu lar esse mês todo, porque o meu dinheiro não dá para comprar alimento o mês todo, Senhor. Senhor, eu tenho dinheiro para ir para pregar em tal igreja, mas não tenho dinheiro para voltar, Senhor. Me ajuda. Sabe, irmãos, dependência do Espírito Santo é em tudo. É em tudo. Jamais aquele moço seria dependente. Davi não estava mais sendo dependente, porque agora ele estava no palácio. Não tinha mais inimigos, tinha fartura, tinha riqueza, tinha dinheiro. Se agora eu vou lá compensar o Senhor, vou pagar tudo o que Ele me fez. Ninguém paga a Deus, ninguém retribui a Deus, meu irmão, aquilo que Deus faz. Deus é soberano, Ele está acima de todos, sempre, 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 sempre devemos depender dEle, porque Ele é o Senhor, Ele é Rei e Ele é Deus. Aí ele começa a orar: ai, Senhor, se o Senhor não nos abençoar. Verso 19 ele diz: e como se isto não bastasse a ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família de teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano. Verso 20: que mais Davi poderia te dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. 21: por amor da tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. 22: quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Aleluia, meu irmão, aleluia. Davi reconhece quem ele é, reconhece que tudo que sua família tem é fruto da bênção, da bondade de Deus. Ele reconhece que Deus é Deus, que Deus não precisa de casa, que Deus não precisa fazer uma casa para Ele, que podemos fazer, mas se Ele quiser, Ele abençoa, se Ele não quiser, Ele não abençoa. E às vezes eu vejo, irmãos, que no Evangelho nós somos muito confusos. Muita gente fazendo coisa que Deus não mandou fazer.
Muita gente colocando a obra na frente do Senhor. É o Senhor que vem em primeiro lugar, a obra vem depois. A obra do Senhor devemos fazer sim, mas primeiro Deus tem que ser honrado, Deus tem que ser glorificado, Deus tem que ser adorado, meu irmão. Davi foi para frente na presença do Senhor, sentou-se no tabernáculo, sentou-se na presença do Senhor e começou a adorar o Senhor. Começou a reconhecer, dizer: Senhor, está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Eu achei que eu tinha que fazer isso. Me desculpa, Senhor. Cai ali a sua ficha. Ele adora o Senhor, busca o Senhor, reconhece o poder do Senhor, a graça de Deus. No verso 29, agora por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita serás para sempre a família de teu servo. Ah, meu irmão, ele clama pela sua família, ele busca a Deus pedindo misericórdia para a sua família. Isso é uma lição para nós, que muitas vezes nós não oramos pelos nossos familiares, né? Eles dizem: pastor, são tão rebeldes, são tão duros de coração, são tão incrédulos. Se Deus te salvou, é para você orar por eles. Se Deus te libertou, é para você salgar a vida deles. Você está fazendo diferença. Parece que quando você ora, pior fica, meu irmão, mas isso é blefe do inferno, de Satanás. Você ora e você consagra a Deus, as cadeias vão ser quebradas pouco a pouco, em nome de Jesus. A palavra de Deus para você é: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ore pela tua casa, consagre a tua casa, ore pelos filhos, ore pelos pais, ore pelos irmãos, consagre. Você é luz, você é servo de Deus, é serva de Deus. Deus ouve a tua oração. E os planos de Deus são soberanos, irmãos. São planos próprios. O futuro pertence a Ele. Nós não temos o poder e a influência de entrar na agenda de Deus. Deus está sentado no trono. Gosto muito dessa frase. Deus está sentado no trono e Ele está reinando. Ninguém abala Deus. Nós somos abalados. Você liga na televisão e fala crise, desemprego, violência, saúde, educação. Nós somos abalados. Falta de comida. Aqui o Brasil é rico em alimento, mas há partes do mundo que há falta de comida, que não se come o que você come aqui. As coisas são muito caras. Só os ricos têm dinheiro para comer algumas coisas que você come aqui no Brasil. Mas, queridos, algumas coisas nos abalam, nos deixam atordoados. Deus não está apavorado em nenhum momento. Deus está sentado no trono, está reinando o tempo todo com a maior tranquilidade, porque Ele tem tudo nas suas mãos. Seus planos, sua agenda, seus propósitos, tudo isso será cumprido, irmãos, e o que Ele tem para você vai ser cumprido em nome de Jesus. Ele diz então: quando a sua vida chegar ao fim, disse para Davi, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-los, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do caminho. Olha que palavra Deus disse para Davi: quando chegar o teu fim, quando você descer, sair desse plano terreno, for para o plano espiritual, se for dormir, passar para a eternidade, aí sim eu vou levantar alguém da tua semente, um filho teu, nascido, que venha de você, e ele sim que vai construir o templo para mim. Aí vai chegar a hora, aí vai ser o tempo de levantar o templo para mim. E eu vou cuidar dele e vou levantar o nome dele, para que ele também seja rei, e que ele cresça também como você cresceu.
Olha, irmãos, os planos de Deus para o futuro, os planos de Deus para os nossos filhos, os planos de Deus para a nossa família. Davi estava preocupado, não, deixa eu fazer. Calma, meu irmão, há o tempo, a hora de Deus. A hora de Deus para chegar na sua casa, a hora de Deus para chegar num filho seu, a hora de Deus para chegar naquilo que você está construindo no futuro. Não fique preocupado com o futuro pertence a Deus. Deus tem um plano certinho para você. Faz a tua parte aqui na terra, honra a Deus, adora o Senhor, trabalhe, seja honesto, seja sério. Deus vai te honrar, e a tua continuidade, os teus filhos, Deus cuidará deles também, por amor a você. E o Senhor então fala do cuidado que Ele terá em construir a sua casa no tempo certo, em cuidar da família de Davi e dos seus filhos, daquele que haveria de reinar. Os nossos planos não são os planos de Deus, meu irmão. Algumas coisas às vezes bate, porque o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar. E muitas vezes nós conseguimos estar na sintonia dos céus e fazer coisas que realmente estão no nosso coração, que Deus plantou e que Deus colocou no nosso coração. Mas geralmente quando nós estamos no palácio, ou seja, vamos usar o campo da prosperidade, é ali que mora o perigo de você não sair ou não estar em sintonia com o Senhor. É o que mais nós queremos, é aonde nós corremos o maior risco de sairmos da sintonia de Deus. Quem que não quer ser próspero? Quem que não quer morar numa big casa? Quem que não quer ter dinheiro para fazer o que quiser na vida? As pessoas buscam isso, irmãos. Mas aí está exatamente o perigo de você, nesse campo, se desvincular da sintonia dos céus e traçar os teus próprios planos e não ouvir mais os planos de Deus. Davi, por pouco, não saiu fora da perspectiva de Deus na sua vida, mas conseguiu voltar. Jeremias 29:11, terminando, diz: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É Deus que tem planos para você. Quando Deus disse isso, irmãos, eu repito muito esse texto, porque é um dos textos muito forte na Bíblia. Deus falou isso a um povo que tinha acabado de ser levado cativo pelos babilônicos. Morar na Babilônia, morava em Jerusalém, agora vai morar na Babilônia. Imagine a cultura, tudo perverso, idolatria, promiscuidade, incredulidade, deuses de monte para adorar, sujeira na alma. Que cultura maldita para quem tinha uma cultura debaixo da palavra, tem que viver aquilo ali. Você mora em Babilônia, viu, meu irmão? Hoje esse mundo é uma Babilônia. Por que não? É uma Babilônia. E nós estamos vivendo ali no meio. Quando o povo de Deus foi levado à Babilônia, foi a mesma coisa. Alguns profetas profetizaram: não, vocês vão voltar logo, vai acabar isso. E aí o profeta Jeremias, sozinho, deu uma palavra dizendo: não, o tempo de Deus para a vida de vocês aqui é 70 anos. Esquece, meu irmão, esquece. 70 anos é uma vida toda, e mais uma parte para o teu filho também. Não dá para pensar em voltar para Jerusalém se eu vou ficar 70 anos aqui. E Deus diz assim: é aqui que vocês vão casar, é aqui que vocês vão construir casa, é aqui que vocês vão trabalhar, é aqui que vocês vão ter lavoura, é aqui que vocês vão ser abençoados, e é aqui que vocês vão influenciar essa cultura. É plano de Deus. Você não entende, por que isso? Por que Deus vai me levar para tal lugar? Por que eu tenho que ficar em tal lugar? Por que eu tenho que trabalhar nesse lugar que só tem gente perversa, que só tem gente iníqua? Por que eu tenho que morar nessa casa? Meu irmão, Deus tem alguns planos que nós não entendemos, mas saiba uma coisa: se você está ali, por enquanto, Deus te colocou, e é Ele que vai te tirar. Enquanto você está ali, você deve ser testemunha do nome dEle, deve ser sal da terra e luz do mundo, para que faça a diferença na vida daquelas pessoas. É Deus que tem planos de futuro para mim e para você.
E nós devemos aguardar isso, irmãos, com tranquilidade no nosso coração. E saber que Deus cuida da minha vida e que Deus cuidará da sua vida. No momento que você tem aquela ansiedade, que você viaja preocupado, meu Deus, e o futuro? E o meu filho, e a minha filha, e meu casamento, e a minha mulher, como é que vai ser isso? Aguarda no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Faça como Davi, vai para a presença do Senhor. Davi foi e se sentou na presença de Deus, ficou ali orando, e deixou Deus ministrar no seu coração, e com certeza ele pôde voltar a ter uma direção na vida, irmãos, e continuar a ser aquele rei maravilhoso que Deus tinha um propósito, escreveu a história na vida dele. Que Deus te abençoe nesta manhã, meu irmão. Que você em nenhum momento tente fazer o papel de Deus. Que em nenhum momento você possa querer ser um servo e não um servo inútil que Deus tem preparado para a tua vida. Os propósitos e futuro estão na mão do Senhor. Ninguém vai alterar o teu futuro. Ninguém vai alterar o seu propósito. Aquilo que Deus traçou será feito se você crer e se você confiar. O diabo não pode roubar aquilo que Deus preparou para você, meu irmão. Ele só rouba se você abrir um espaço, se você abrir a porta para ele. Se sua vida estiver fechada, se as portas estão fechadas, não há brecha, o que Deus preparou para você, assim o será, para a glória do nome dele. Amém e amém, meu irmão. Feche seus olhos um pouquinho. Vamos orar na presença de Deus. Glória ao teu nome, meu Pai. Glória ao teu nome. É o Senhor que tem planos na nossa vida. É Deus que conhece os planos que tem para nós. E os planos de Deus são os melhores. Assim como o Senhor tirou o Davi de trás da malhada das ovelhas, Senhor, e o colocou no palácio. Assim como o Senhor eliminou todos os seus inimigos, um a um, foram eliminados, Deus. Assim seja também com os teus filhos. Que nesta manhã aprendam a sentar-se na sua presença. Que nesta manhã aprendam a confiar um pouco mais. De não tentar resolver com as suas forças, mas aguardar no Senhor, esperar no Senhor com paciência. Sentar-se diante da tua presença, como fez teu servo Davi, e conversar com o Senhor. Falar, pedir, mas também ouvir a voz do Senhor. Oh meu Deus, teu Espírito Santo tenha toda essa liberdade de agir poderosamente no nosso coração, nesta manhã, Senhor. Enquanto você tem esse momento de oração, vamos dedicar alguns momentos de oração na presença de Deus. Eu queria abrir uma oportunidade, se tem alguém que não entregou sua vida para Jesus aqui, que não se rendeu a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que não abriu o campo do seu coração para Jesus entrar, para perdoar os pecados, para sarar as feridas, para te salvar, para escrever o teu nome no livro da vida. Se tiver alguém aqui que gostaria de fazer isso nesta manhã, eu gostaria de orar com você. Se tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, no seu lugar, apenas levanta a sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém que nesta manhã tem esse desejo, meu irmão, amém? Todos fizeram? Vamos todos ficar de pé então. Glória a Deus. Quero orar com você mais um pouquinho. Feche seus olhos. Feche teus olhos. O que te incomoda? O que é que te incomoda? O que é que te aflige? O que é que você não jogou diante da presença de Deus ainda? O que você não apresentou diante dele? Dentro dessa palavra que foi pregada nessa manhã, meu irmão, se tem algumas coisas que você precisa parar diante do Senhor e apresentá-lo, eu quero orar com você agora. Quero te convidar no teu lugar. No teu lugar. Enquanto o Gabriel vai cantar um louvor ao Senhor, você orar a Deus e colocar o teu coração na presença de Deus.
Quero te convidar para se sentar diante de Deus. Não é no banco não, se sentar na presença de Deus. Isso é a ideia do conforto, né? Ninguém se sentava diante de Deus. As pessoas ficavam em pé, ou se ajoelhavam, punham o rosto em terra. Mas Davi se assentou na presença do Senhor, para ouvir a Deus, para falar com Deus. Esses poucos minutos que nós teremos, nós vamos orar, mas enquanto essa canção é ministrada no teu coração, eu quero te convidar a se assentar na presença de Deus. Você e Deus. Se assente e fale com Ele. Se assente e fale para Ele o que está se passando. Reconheça os seus pecados, reconheça a sua iniquidade, coloca diante dEle tudo o que está se passando nesse momento, e depois nós vamos orar. Te vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Oh, meu Deus, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, nesta manhã nós oramos, Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Nós sentamos, Deus, na tua presença, como Davi sentou, e ali relatamos ao Senhor toda a tua grandeza, toda a tua glória, todo o teu poder, Senhor, toda a influência que o Senhor teve na nossa vida, Deus, todo o resgate, todo o livramento, todo o perdão, toda a salvação, toda a cura que o Senhor realizou na nossa vida, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, e entregamos diante do Senhor o nosso futuro, Senhor. Entregamos diante do Senhor as nossas ações, Senhor, os nossos passos, a nossa caminhada, Senhor. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação com o futuro, ansiedade com o futuro, Deus, colocamos diante do Senhor. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei do futuro, o Senhor é Rei da nossa ansiedade, o Senhor reina, Deus, sobre todas as coisas. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, cura as enfermidades do nosso corpo, Deus. Nesta manhã visita, ó Deus, visita as enfermidades do nosso corpo, Senhor. Visita a dor, tira a inflamação, Senhor. Tira os tumores que crescem no corpo, Deus. Arranca isso em nome de Jesus. Seca isso em nome de Jesus. Oh meu Deus, cura as enfermidades que estão no sangue, enfermidades que estão na pele, Deus, cura enfermidades no cabelo, Senhor, nos ossos, nos órgãos, Deus, cura em nome de Jesus. Deus, nós sentamos diante do Senhor para relatar a nossa vida, para relatar que nós queremos seguir a tua agenda, que nós queremos seguir, Senhor, a tua vontade, o teu querer, que o que o Senhor tem para nós de futuro é melhor, Deus, do que nós traçamos os nossos planos. Cuida da vida de cada um aqui, protege a vida de cada um aqui, Senhor. Sara as feridas da alma de cada um aqui, perdoa os pecados. Ó Deus, leva ao perdão,
leva ao arrependimento, Senhor. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos os teus filhos neste lugar. Cobre com o teu sangue, abre portas que estão fechadas, portas financeiras que se fecharam. Abra, Deus, nessa semana, abra neste mês para a glória do Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor é Deus de graça, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Abençoamos a todos que estão aqui, em nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Adore ao Senhor. Levante as tuas mãos. Oh, feche os teus olhos e adore de verdade ao Senhor. Aleluia. Refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Deus te abençoe, meu irmão. Você tem uma semana abençoada no nome do Senhor. O poder de Deus, a graça de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus.